Olá, eu sou a Selma Souto, professora aqui do Instituto Dorcas Rodrigues, do IDR, e vamos então para o módulo 3 da nossa aula sobre inteligência emocional. E agora, de fato, vamos entrar no nosso tema principal. Então, nós já vimos, né, todo o nosso processamento emocional, vimos quão automáticas são as emoções, conhecemos as 5 emoções inatas, suas funções, nossas necessidades, a necessidade de regulação delas. E agora a gente vai entrar, então, no que eu vinha falando da inteligência emocional. E agora a gente fala com mais detalhe sobre o que é a inteligência emocional. Olha, inteligência emocional é um termo que foi popularizado por Daniel Goleman nos anos 1990. O Daniel Goleman, ele era um articulista, né? Ele escrevia artigos para o New York Times, artigos científicos para o New York Times, e ele então juntou o conhecimento dele escrevendo um livro chamado Inteligência Emocional. Foi aí que esse termo ficou conhecido para todo mundo, foi um estouro quando houve o lançamento do livro, porque ninguém nunca tinha debatido sobre inteligência emocional. Era assim, gente, que acontecia. As empresas iam contratar um profissional, um colaborador. Você acha que alguém pensava em emoções, tomada de decisão, em humanidades? É claro que não. Era raro, não vou generalizar, mas era muito raro uma empresa ter essa preocupação. Via de regra, o que as organizações queriam? Técnicos. Então, elas contratavam o colaborador, contratavam a pessoa pela sua capacidade técnica. Então, todos os testes, tudo que era feito, era para avaliar quanto ele dominava sobre aquela função que ele ia desempenhar. Então, o mundo era cheio de técnicos e ninguém se importava com um rastro de destruição se algum técnico daqueles deixasse para trás. Ninguém estava preocupado se as equipes eram respeitadas, se tinha choro e ranger de dentes. Ninguém prestava atenção nisso. O importante era a parte técnica. E o Daniel Goleman trouxe esse conceito do quociente emocional e do quociente de inteligência, o QI versus o QE. Então, enquanto todo mundo preocupava com o QI, né, o quanto você tem de conhecimento adquirido que vai contribuir aqui com a estrutura, ele trouxe a questão do quociente emocional, trazendo estudos e mostrando que, entre alunos, por exemplo, de uma escola, que aqueles que eram mais populares, que não eram tão grandes alunos assim, mas aqueles mais populares, que se relacionavam muito bem com todos, foram aqueles que se deram muito bem nas suas profissões e se tornaram grandes profissionais, né? Então, esse conhecimento que ele trouxe chegou às organizações. Eu falo isso de cátedra porque eu já estava no mercado de trabalho. Eu fui uma das pessoas que se beneficiou com esse conceito novo que chegou no mercado, porque me ajudou a suavizar a forma como eu atuava na empresa que eu trabalhava. Minha carreira como líder deslanchou muito num relacionamento bastante saudável com os times que eu trabalhava, que eu tive, né, trabalhando junto comigo. E nisso tinha cobrança, tinha pressão, tinha tudo que o mundo dos negócios exige. E não estou dizendo que eu sou e que eu era uma pessoa emocionalmente inteligente, mas conhecer esse conceito me ajudou bastante e ajudou muita gente da minha geração a voltar sua atenção para essa necessidade, que não era só o técnico. O técnico é muito importante, claro, mas não era só o técnico. O olho no olho, um bom feedback, a boa conversa, uma escuta atenta, passou a ser muito importante. Então, isto me ajudou, inclusive, a me construir como profissional durante 4 décadas aí de trabalho. Então, a inteligência emocional ocupou e ocupa, embora o termo já esteja até um pouco gasto, porque se fala muito
da pandemia para cá, se falou demais em inteligência emocional, é muito conteúdo sobre isso. Então, eu costumo dizer que é uma regulação, é uma gestão emocional que nós precisamos fazer, nós aprendemos, temos que aprender a desenvolver, tá? Então, Selma, com tudo isso que você trouxe, dessa importância que o livro surgiu como primeira oportunidade de conhecimento para as pessoas, o que é de fato, como se define a inteligência emocional? Inteligência emocional é definida pelo Daniel Goleman, aquele que popularizou o termo, como sendo a habilidade de perceber e nomear nossas emoções. Então, não ter vergonha de falar, eu estou com medo, eu estou triste. Então, é perceber que eu tenho e dar nome para elas. Então, quando eu percebo e nomeio, eu entendo o que elas querem me comunicar. E uso essa consciência do que eu compreendi para agir de forma equilibrada nas relações, né, comigo e com o outro. Então, veja que definição bacana que ele traz, né? Eu compreender que todo aquele sistema automático existe e me domina e me governa, mas que eu posso atuar com ele juntando o meu racional, aumentando o tempo de resposta. Eu consigo tomar decisões arrazoadas, decisões proporcionais e adequadas com o fato em si. Então, eu aprendo e tem formas de se fazer isso, não tem receita de bolo, não prometo porque não tenho receita de bolo para dar, mas tem meios que a gente pode conseguir. Tudo que eu falei exige mudança de hábito. Primeiro, você crer que sim, que eu tenho essas emoções, perceber os gatilhos quando ela vai surgir, dar nome para ela, entender o que ela está te dizendo. Isso é treino, isso é quilometragem, é você se dar valor a isso dentro da sua formação como pessoa. Vamos lá. O Daniel Goleman, ele traz 4 grandes habilidades que, segundo ele, quando o indivíduo domina essas 4 habilidades, ele está pronto para ter e para ser emocionalmente inteligente. E aqui, antes de mostrar as habilidades, eu quero só fazer uma ressalva. Ninguém é emocionalmente inteligente o tempo todo. A gente não consegue. Porque lembra o poder das emoções lá do nosso passado? Tem hora que não dá mesmo, gente. Tem hora que a gente vai atravessar o sinal. Tem hora que vai. Então, nós temos que procurar compreender tudo que a gente está falando aqui para a gente agir menos vezes de modo impetuoso, de modo impulsivo. Porque normalmente o resultado não é bom. Normalmente tem consequências, a gente sofre as consequências. Então, por exemplo, participar de uma reunião. Vem aquela raiva, aquela vontade de explodir, mas a Selma falou que tem que processar, então eu vou ficar quieta, não vou falar nada. Isso você está engolindo sapo. Você vai para casa, você vai te dar gastrite, você não vai dormir. Então, isso não é ser emocionalmente inteligente. Engolir sapo, melhor não falar nada para não arrumar confusão. Não é isso. Não é não sentir, é sentir e elaborar para regular. Então, nós podemos, eu costumo dizer, falar tudo o que a gente quer para outra pessoa, desde que a gente fale com bondade. Então, ser emocionalmente inteligente é eu falar o que eu acho que precisa ser dito de um modo que eu não sofra ao falar e que quem está ouvindo também não sofra ao ouvir eu falar. Então, é treino isso. Envolve a forma como nós nos comunicamos. Eu vou dar aqui uma palhinha sobre CNV, bem rapidinho, um slide. Mas, para jogar o holofote sobre a importância de cuidarmos, inclusive, da forma como nós nos comunicamos. Beleza? Então, vamos lá. O Daniel Goleman trouxe as 4 principais habilidades. Ele as dividiu em 2 grandes eixos. O eixo das competências pessoais, que é o que eu vejo em mim, é meu, é pessoal, o que eu vejo em mim,
como eu lido comigo, tudo pessoal, são competências que dizem respeito a mim. O outro eixo é o das competências sociais, que é o que eu vejo no outro e como eu lido com o outro. Então, são dois grandes eixos. No eixo das competências pessoais, tem duas habilidades. A primeira é a habilidade do autoconhecimento, que é reconhecer as emoções, aquilo que eu falei na definição, perceber, reconhecer as emoções e os gatilhos que disparam a minha reação. Por exemplo, a autossabotagem, a gente se sabota muito. E a autossabotagem é algo que pode vir da infância, lá dos meus primeiros anos de vida. Então, a partir do momento que eu me conheço, que eu reconheço isso, eu posso tratar. Eu posso ir lá. Poxa, mas por que isso dispara esse gatilho? E eu tenho essa reação tão brusca que eu tenho. E eu posso ir trabalhando isso. Então, o autoconhecimento passa por aí, nós vamos falar mais um pouquinho sobre ele. A segunda habilidade do eixo das competências pessoais é a autogestão, que é como eu lido comigo. Se eu me conheço, o autoconhecimento é como eu me vejo, eu me conheço. A autogestão é como que eu lido, como que eu vejo em mim. Como que eu lido com isso? Como que eu faço essa gestão das minhas emoções? Como que eu ajo? Eu ajo com equilíbrio? Como que eu respondo? Qual a resposta que eu dou a elas? No eixo das competências sociais, o que eu vejo no outro, eu tenho a famosa empatia, que eu vou falar também um pouco mais, mas agora eu defino ela como reconhecer e validar emoções dos outros. A gente fala mais longamente porque a empatia merece, né? O mundo precisa. O outro eixo das competências sociais é a gestão dos relacionamentos. Veja, se eu me conheço, eu sei como eu lido comigo, fazendo uma boa gestão das minhas emoções. Eu estou pronto para ver isso no outro. Então, a empatia é o que eu vejo no outro. A gestão dos relacionamentos é a soma dessas três. Quando eu junto isso tudo, é claro que eu estou pronto para criar laços de confiança, vínculos e laços de cooperação. Então, percebem que esse ciclo da inteligência emocional, ele não funciona isoladamente. Ah, eu me conheço, eu me basto. Ah, eu sei muito bem lidar com as minhas emoções. Mas às vezes você nem sabe direito quem você é, às vezes você nem olha o outro, você olha e não vê o outro. Então, elas são interrelacionadas, interdependentes, elas conversam e se autocomplementam. Este é o ciclo que ele traz. A emoção é o ponto de partida. E a habilidade é o que transforma o caminho, a forma como eu vou atuar com essa emoção. Eu, então, termino aqui rapidamente sobre o que é a definição de inteligência emocional. No próximo módulo, nós vamos explorar um pouco o autoconhecimento e autogestão. Então, até lá!